Nós vamos então iniciar a nossa aula falando hoje sobre lazer. Quero falar com você sobre o lazer no tempo bíblico. Olha só, os judeus, eles não tinham muito tempo para o lazer, não. Principalmente se era um judeu pobre, que era a maioria da população, eles não tinham muito tempo para dedicar ao lazer. Então, realmente, as formas de lazer eram bem restritas para os judeus. Mas isso foi mudando um pouco ao longo do tempo, e ainda que houvesse o lazer, ele estava muito ligado à vida religiosa, muito conectado com as festas religiosas, por exemplo, e eles então tinham alguma espécie de lazer, de entretenimento, que eles podiam desfrutar nos seus dias. Os mais pobres precisavam muito trabalhar, e isso não fazia com que eles não tivessem muito tempo para desenvolver o lazer. Não era possível, então, se preocupar muito com isso. Mas os ricos, os mais abastados, tinham sim algum tipo de lazer. Mais para frente, no Novo Testamento, a gente vai ver que com a cultura greco-romana isso muda bastante. As formas de lazer se apresentam de inúmeras maneiras, mas ainda assim, os judeus têm alguma resistência em participar das atividades de lazer. Mas quais seriam essas atividades de lazer? Você já parou para pensar se eles faziam algumas coisas que a gente faz? Talvez alguns jogos que a gente joga, talvez, com certeza, nenhum eletrônico eles utilizavam naquela época. Mas será que eles não. Será que judeu jogava futebol? Será que judeu ia num estádio? Será que judeu fazia festas, né? Com certeza, isso talvez você já até saiba que sim, né? A Bíblia é cheia, repleta de festas religiosas, e essas festas sim serviam também de lazer. Não era o foco delas, mas elas acabavam sim sendo instrumento de lazer na vida dos judeus. Olha só, então como eu falei, não existia muito tempo para o lazer dos judeus. O que isso estava muito mais dentro da comunidade mais abastada, dentre os ricos, e também acontecia junto com as crianças. As crianças eram sim, tinham tempo para isso, para focar no lazer, mas eu quero lembrar você aqui que as crianças pequenas, né? Uma criança judia passava para a fase adulta já ali com 12 anos. Então, a partir dali, já tinha outras preocupações. Aqueles que eram maiores e tinham alguma força ajudavam seus pais no trabalho, eles começavam muito cedo. Então, realmente, as crianças tinham tempo de lazer aí também com seus dias contados, porque logo eles precisariam ajudar em casa, a trabalhar, nas atividades domésticas ou no campo, eles iam participar. O sábado era um grande responsável pelo lazer dos judeus, porque era um dia de descanso, mas era um dia de adoração. Então, o descanso em si não era o foco deles, eles não queriam que isso fosse o foco. Descansar, não no sentido de não relaxar, não descansar, mas o lazer do desfrute. Eles queriam, então, que fosse um descanso para a adoração. E esse era, então, o foco. E eles entendiam, então, que qualquer tipo de exercício, de prática, deveria ser para moldar a mente e o corpo, não simplesmente para encontrar um lazer e para se divertir pela diversão mesmo. Coisa que para a gente hoje é muito comum. Só que essa aula de hoje talvez traga alguma reflexão para a gente sobre o lazer, de como a gente considera talvez importante demais o lazer. A gente preza muito hoje pelo lazer. A gente vive numa sociedade do lazer, que a gente faz aquilo que traz algum tipo de diversão, sempre a gente tem que encontrar uma forma de se divertir enquanto faz as coisas. A gente valoriza demais isso, a diversão, o lazer, e a gente acaba às vezes perdendo a seriedade das coisas ou o comprometimento, principalmente se elas não geram nenhum tipo de diversão. Então a gente tem baixa resistência àquilo que não nos diverte. Mas eles não tinham essa chance naquela época. Eles tinham que fazer as coisas independente da diversão que podiam receber ou não daquela atividade. Então eles trabalhavam, e trabalhavam mesmo sem lazer. Eles viviam o sábado, não para o lazer, mas para a adoração, e se eles pudessem obter algum lazer daquilo, muito bom, se não, estava bom também. Os jogos que as crianças principalmente faziam, e talvez alguns dos adultos mais ricos, eram geralmente ao ar livre, porque as casas eram muito escuras, né? Se você vem acompanhando aí a série sobre os tempos bíblicos, você vai lembrar que as casas eram pequenas, escuras, com pouquíssimas janelas, janelas pequenas, altas, bem pouca entrada de ar, então não era um lugar muito agradável de brincar dentro da casa. Então as crianças brincavam principalmente fora de casa. Eles brincavam fora de casa, e usavam esse espaço externo para fazer as suas brincadeiras.
e não se detinham muito dentro de casa. Mas às vezes algumas brincadeiras podiam sim acontecer, brincadeiras mais calmas. Que brincadeiras que essas crianças faziam? Acredite ou não, desde a época do Antigo Testamento, as crianças judaicas já pulavam a amarelinha. A amarelinha talvez seja uma brincadeira muito antiga, né? É uma brincadeira muito antiga e eles já brincavam. E uma brincadeira que talvez hoje você não veja, a não ser que você compre um brinquedo específico para o seu filho para isso, mas não é tão comum assim, era brincar de arco e flecha. Era uma brincadeira muito comum para as crianças daquela época. Eles tanto podiam estabelecer um ponto fixo e ali eles tinham que acertar aquela flecha, ou eles podiam simplesmente escolher várias pessoas com seus arcos e flechas, várias crianças, e quem atirasse a flecha mais longe ganhava a brincadeira. Então era assim que eles brincavam. E existe referência bíblica que fala sobre o uso de flechas, né? E a gente vai dar uma olhadinha nisso lá. Abre comigo em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Versículo 20 também. 1 Samuel 20, 20. Diz assim, ó, atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. Uma referência aqui, então, a essa atividade, esse jogo, essa brincadeira de atirar ao alvo. Não era uma coisa só das crianças, mas podia acontecer até mesmo entre os adultos, né? E aqui ele usa isso para falar do que ele está falando, ele usa que ele vai fazer tal qual aquele que se atira ao alvo para se divertir. Em Lamentações 3:12 também fala algo sobre atirar flechas, né? Então, 1 Samuel 20, 20, Lamentações 3:12. Não vou abrir agora em Lamentações, porque a gente tem ainda bastante texto e conteúdo para falar hoje, mas se você quiser anotar aí, é outro texto que fala sobre isso. Outra brincadeira que as crianças faziam era de atirar pedras em poços. Toma uma distância ali, vamos ver quem consegue acertar a pedra dentro do poço. Era isso que eles faziam. Outras brincadeiras que eles faziam, que é uma brincadeira também muito comum, há alguns anos atrás, talvez hoje as crianças não brinquem tanto, né? As crianças estão muito mais ligadas aos eletrônicos, de brincar de bolinha de gude. Eles colocavam 3 arcos e tentavam acertar as bolinhas através desses arcos, e existiam então manobras que se faziam e tal. A bolinha de gude era uma diversão garantida, eles brincavam aí com essas bolinhas também quando eles eram crianças. Outro brinquedo bem interessante que as crianças às vezes faziam por conta, alguns brinquedos, outros eram feitos pelos seus pais para que eles brincassem, mas era comum que eles fizessem chocalhos de cerâmica. Com caixinhas de cerâmica, eles faziam chocalhos. E alguns desses chocalhos, às vezes, não eram em formato de caixa, mas era moldado ali na argila e queimado, né, para fazer essa cerâmica, em forma de boneca. E às vezes até em forma de passarinho. Então eles faziam ali esses chocalhos com formatos, tinha algumas aberturinhas e pedacinhos de cerâmica quebrados lá dentro, secos, para que eles pudessem chacoalhar e fazer alguma brincadeira. Mas é curioso porque muitos desses brinquedos encontrados em escavações eram bem pesados. E eles acreditam então que as crianças utilizavam alguns desses chocalhos para adoração no templo, somente nos dias de culto, justamente porque ele não era muito prático de brincar. Então, esses mais pesados, geralmente que eram esses em formas de boneca ou de pássaro, serviam para as crianças participarem da adoração e da música no templo. Outra coisa que existia também eram os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro não era uma coisa jogada pelos judeus. Os judeus não jogavam esses tipos de jogos. Eles não acreditavam que era bom jogar esse tipo de jogos, porque eles levavam em consideração que o lançar sortes tinha outro aspecto que não era o da diversão. Então eles não achavam que era um desperdício usar os jogos para essas coisas. E na verdade, os jogadores por muito tempo não foram bem vistos na sociedade. Pessoas que jogavam, que eram muito dadas aos jogos, eles não eram bem vistos porque eles acreditavam que eles eram mentirosos, enganadores e serviam e conseguiam manipular as pessoas com muita facilidade, a tal ponto que um jogador, por exemplo, não podia testemunhar no tribunal jamais. Por quê? Porque ele não tinha credibilidade para isso. Então, pessoas que jogavam, que davam aos jogos ou que gastavam tempo com isso, eles não podiam testemunhar em tribunal, porque não tinham palavra confiável. Mas olha só, um dos jogos mais antigos encontrados de tabuleiro é o jogo real de Ur. Essa Ur aí é aquela Ur dos caldeus, lá onde Abraão morava e saiu quando Deus os chamou.
Pois é, de lá mesmo. Um jogo de 1800 a.C. foi encontrado, um tabuleiro, que é esse jogo real de Ur. Outro tabuleiro foi encontrado também em escavações naquela região, com no tabuleiro 3 fileiras em cima com 4 quadrados, e embaixo 3 fileiras com 4 quadrados, e no meio 12 quadrados no centro. Não sabem dizer para que era esse jogo, mas existia aquele tabuleiro ali. Outro tabuleiro que também foi encontrado é um tabuleiro com 58 orifícios, buraquinhos, distribuídos em volta de um desenho que tinha no meio, em formato de violino, muito parecido com o desenho do violino, na região de Meguido, ali também na região de Israel. Também outro jogo que eles não sabem exatamente para que servia, mas foi encontrado esse jogo aí. Algo como xadrez e damas também era praticado naquela época, e eles jogavam também esses jogos. Outro jogo que também tinha, eu não sei se você já ouviu falar, eu não tinha ouvido falar até estudar para essa aula, um jogo chamado Mancala. Mancala é um jogo que existe até hoje, é um jogo que originou do Egito, e ele é um jogo que envolve cálculos matemáticos. É uma fileira de pocinhos, assim, 2 fileiras de pocinhos em um tabuleiro fino, assim, de madeira, e você põe pedrinhas nessas aberturinhas, nesses pocinhos, vamos dizer assim. E aí existe uma forma lá que você precisa tirar as pedrinhas todas, com uma questão matemática. Eu não vou saber explicar porque eu não conheço bem o jogo, né? Mas pelo que eu li ali, o objetivo é você tirar todas as pedrinhas do tabuleiro primeiro. Então é um jogo que existe até hoje, as pessoas usam, inclusive de maneira muito educativa, em escolas e até universidades, mas era um jogo que também já usavam naquela época, que vinha do Egito, na região do Egito. Todos esses jogos que eu estou falando para vocês, então lembrando, os judeus não jogavam, eles não apreciavam, mas era algo que estava em volta deles, né? Se a gente pensar que, por exemplo, Mancala veio do Egito, esse jogo era algo que eles viam os egípcios jogarem, por exemplo, no período de escravidão ali dentro do Egito. Então estava dentro do contexto deles, né? Outra coisa que aqui tinha muito era jogos com dados. Os jogos geralmente eram feitos com dados, as pessoas usavam dados para fazer os seus jogos, mas não pense naquele dado que a gente tem hoje, né? É super comum ali de 6 lados, mas era mais comum alguns discos de 2 lados e pirâmides com 4 lados aí formando os dados. E eles utilizavam esses dados nos jogos. Era assim, principalmente, que eles faziam os seus jogos, então, com dados de 2 e de 4 lados. Nenhum jogo, então, era permitido, na verdade, entre os judeus, porque esses dados, esse jogar dados, lançar sortes, tinha um aspecto sagrado. A prova disso é o Urim e o Tumim. 2 sacerdotes carregavam no peitoral da sua roupa, que tinha um lado branco e um lado preto. E essas pedras serviam, então, para saber qual era a vontade de Deus para o povo, e eles lançavam essas pedras para decidir algumas coisas. A gente vê alguns episódios, né, que essas 2 pedras, Urim e Tumim, foram jogadas, com base lá em Êxodo 28:30. Dá uma olhadinha lá comigo em Êxodo 28:30, vai falar do Urim e do Tumim. Êxodo 28:30. Diz assim, ó, também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração, diante do Senhor continuamente. Então, essas pedras eram carregadas pelo sacerdote, né, no peitoral, e elas eram usadas tanto no bolso quanto nesse peitoral para poder lançar a sorte, saber qual era a vontade do Senhor. Também era utilizado para encontrar um culpado de alguma coisa. Olha lá comigo em Josué, capítulo 7, versículo 16 a 21. Diz assim, ó, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar sobre a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E ele te rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos,
Cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã tinha tomado alguns despojos de uma guerra, que Deus havia falado que não era para tomar nada. E ele esconde ali dentro da sua tenda, e então acontece algo no meio do povo, e Josué se levanta então para, utilizando Urim e Tumim, para saber quem era a pessoa. Então eles vão jogando esses dados, e aí conforme o resultado dos dados, eles vão chegando na solução. Eles entendiam que Deus falava através daquelas pedras, e de fato, falou ali, né, guiou o seu povo através disso, e Acã confessa o seu pecado, e então eles descobrem ali o que é que estava trazendo aquela conturbação dentro do povo, no meio do povo, por causa da desobediência de Acã. Então, veja que para os judeus, o aspecto dos dados era muito diferente. Então, jogar dados para jogos era como banalizar algo muito importante, algo sagrado. Era uma provação contra Deus, assim, vamos dizer, né? Para eles não era algo muito bom mesmo. Então, eles não jogavam esses jogos todos, ainda que existisse tudo isso. Lá em Atos 1:26, a gente vê a escolha do substituto de Judas, através também de lançar sortes. Está narrado lá em Atos 1:26. A gente vê um episódio bem interessante no Novo Testamento, onde existe uma cena onde soldados estão jogando. Enquanto Jesus está sendo crucificado, o texto bíblico fala que eles lançaram sortes para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. E o que eles estão fazendo ali é jogar. Abre comigo lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Então, os soldados que estavam ali responsáveis pela crucificação de Jesus, eles lançaram sortes, né? E esse lançar sortes é jogar dados mesmo. Eles fizeram um jogo ali de dados para descobrir quem ficaria com a roupa de Jesus. Esse episódio, na verdade, é um episódio muito interessante. A cultura romana era cheia desses jogos, e com certeza os soldados eram bons jogadores e faziam isso com frequência, né? Jogavam com frequência. Existia um jogo, naquela época, um jogo romano, que se chamava Basileu, ou Rei. Esse jogo, chamado Rei, ele consistia num tabuleiro grande, com marcas, eles até às vezes faziam essas marcas no chão, e até hoje podem ser encontrados lugares que tem essas marcas no chão, onde eles jogavam esse jogo chamado Basileu. Esse jogo, então, era jogado assim, com um pino, como se fosse um pino de boliche, mas feito de madeira grande, que eles punham no chão, e sobre esse tabuleiro. Conforme eles jogavam os dados, algumas casas eram marcadas, e essas casas eram marcadas porque cada uma delas simbolizava uma peça de roupa, um adereço que um rei usava. A túnica, a coroa, a túnica, a coroa, me fugiu agora, o cetro, né, e o cetro, e tudo isso, então, faziam referências. Quem conseguisse, jogando os dados e parando nas casas marcadas na sequência, conseguia juntar todos os adereços, eram 3, 4 adereços ali que juntavam. Quando você juntava todos esses adereços, você gritava rei, e aí você tinha ganhado o jogo. Olha só, então, observe alguns elementos desse jogo. O tabuleiro. Esse tabuleiro é uma haste de madeira, que era utilizada como a peça principal. A túnica, a coroa, o cetro, roupas de rei, né, adereços de rei. E quando você terminava e juntava todos os adereços ali por parar nas casas certas, você gritava rei. Era acusado, você se acusava como rei e ganhava o jogo. O que os soldados fazem com Jesus é uma grande ironia que é narrada lá em Mateus, capítulo 27. Eu vou pedir para você abrir junto comigo, Mateus 27, porque há algo curioso, mas muito escarnecedor, muito cruel mesmo, muito debochado ali da parte dos soldados, para Jesus. Mateus capítulo 27, 27 a 31. Olha só, diz assim lá. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Então, tiraram as roupas de Jesus e colocaram nele
um manto escarlate, vermelho, cor real, cor da realeza. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço. Então colocaram nele uma coroa e deram na mão dele um pedaço de cano, provavelmente um bambu, alguma coisa do tipo, simbolizando um. Ajoelharam-se diante dele e o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Além do deboche com a situação toda de que eles passavam ali com Jesus, de saber que ele era tipo, o rei dos judeus, proclamado como rei dos judeus, e esse era o boato que vinha sobre a perseguição ali com Jesus, até porque existia essa expectativa da figura política e tal, nunca foi o que Jesus quis, né, nunca foi o que Jesus buscou, mas eles debocham disso diante ali das pessoas que ali estão, mas eles fazem uma referência direta a um jogo que era muito conhecido para eles, que era o jogo do Basileu, ou o Rei. Eles fizeram uma referência, esse texto é uma referência a esse jogo, que era comum entre os romanos. Eles simulam aquilo que o jogo se faz, que é juntar a capa, a coroa e o cetro e ser proclamado rei no jogo. Eles fazem isso para escarnecer de Jesus, para que Jesus seja mesmo, sofra esse escárnio, esse deboche, essa humilhação mesmo que Jesus sofreu, né? E depois eles usam essas próprias coisas para bater em Jesus, né? O caniço que eles dão na mão para bater em Jesus, e depois arrancam essas roupas dele e ele fica completamente exposto ali. Então veja que os jogos eram presentes para bem, para mal, para diversão e para escárnio, né? Coração pecador é capaz de coisas terríveis mesmo. Então, fora também da cultura ali dos judeus, foram encontradas já muitas bonecas em escavações, feitas de madeira, marionetes, né? Essas bonecas, algumas delas continham furos em partes específicas no corpinho da boneca, que dava a entender que usavam cordões, então, como marionetes. Mobílias de barro pequenininhas e casinhas de boneca que eram utilizadas para brincar, para as crianças brincarem de boneca. No Egito foram encontrados brinquedos de madeira também para serem puxados, mas é muito certo de que os judeus não utilizavam nada disso, principalmente por causa da questão de fazer imagens da própria, de coisas da natureza, de tudo isso. Eles não faziam esses brinquedos, não faziam essas coisas, porque eles não reproduziam imagens para não desobedecer lá um dos 10 mandamentos, né? Eles então preservavam-se em torno disso e não utilizavam muito desses brinquedos. Uma brincadeira muito comum entre as crianças judaicas era de imitação. Eles imitavam cenas do cotidiano adulto. Então, eles imitavam cenas de casamento, eles imitavam cenas de funeral, eles imitavam cenas de juízo, enfim. O que eles viam no dia a dia de comércio, eles brincavam imitando, né, simulando a vida adulta ali, brincando com eles. E Jesus faz uma referência às crianças brincando de jogos de imitação, lá em Lucas 7,32, se você ainda deixou aberto em Mateus, anda só um pouquinho aí para frente em Lucas, capítulo 7, versículo 32, e veja o que Jesus diz. Jesus diz assim, ó, vou ler o 31, tá? Desde o 31. Lucas 7, 31. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui eles são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Esses meninos que Jesus fala que estão na praça, falando essas coisas, não é uma expressão figurada. Ele está falando de crianças que estão brincando de tocar flauta, crianças que estão brincando de se lamentar, porque eles estão ali provavelmente simulando uma cena de funeral. A gente vai ver que a música era presente às vezes no funeral, e as crianças estavam imitando esse momento, brincando ali na rua, e ele disse, estão parecendo essas crianças que imitam as coisas na rua, e não é nada de verdade, né? Não é nada disso, não é nada que está acontecendo. Então Jesus utiliza dessa brincadeira das crianças na rua para ensinar o povo e falar alguma coisa a respeito disso, a respeito da própria, do dia a dia, né? Para ele fazer uma lição, e ele está ali ensinando o povo, falando a respeito de João.
E ele usa esse exemplo das crianças. Então veja que as brincadeiras eram sim presentes na vida dos judeus, ainda de maneira muito mais simples, né? Não se utilizando de jogos de tabuleiro, não se utilizando de muitos recursos de brinquedos, mesmo com imagens, mas eles faziam as brincadeiras, tinham as diversões, e eles não deixavam de se divertir por isso. Eu quero lembrar você que se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer pelo chat aqui, ou embaixo, ou na lateral, não sei como é que tá aí na sua tela, mas você pode mandar a pergunta, daqui a pouco eu vou parar, dar uma olhadinha nas perguntas ali, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ir participando junto com a gente, e a gente vai, eu vou olhando aqui do ladinho, a gente vai falando junto sobre essas coisas que nós estamos falando da aula. Agora eu vou passar para uma outra parte a respeito do lazer, bem curiosa. A gente gosta muito de passear, a gente gosta de ir em lugares bonitos. Se você é um bom curitibano, você sabe o quão gostoso é ir para um parque num dia de sol, né? Seja lá no Parque Tanguá, Parque Barigui, no Jardim Botânico, Parque Tingui, enfim, nós temos muitos parques bonitos em Curitiba e passear num parque é muito legal, né? Tem o Bosque Alemão lá, que é um parque muito bonito, não é tão grande quanto um Barigui, mas ele é um lugar muito bonito. E o que eu gosto muito daquele lugar é que você pode andar no meio da floresta, ali, naquele lugarzinho que tem, né? O Bosque do Papa também tem essa mesma característica, é muito legal por isso. E ali você encontra flores, você tem as trilhazinhas, os caminhos de pedra, árvores diferentes. A prefeitura se preocupa ali em colocar plaquinhas dizendo que árvore que é. Isso é muito legal. Só que não é uma prática de agora. Os judeus, na verdade, o lazer dos judeus estava muito mais atrelado a passeios em jardins. Os ricos mantinham jardins dentro ou fora das cidades, né? Se houvesse espaço, eles faziam dentro ou fora. Jardins pomares, onde eles tinham também sustento de frutas ali, eles utilizavam aquelas frutas para suas próprias casas, mas também embelezavam com flores, com plantas. E eles iam passar o final da tarde ali, o pôr do sol, nos seus jardins privados. Então era muito comum que eles iam para lá, passar um momento de lazer na calmaria do jardim. Era um lazer mais brando, um lazer mais calmo, para relaxar mesmo. Eles iam. Era um lazer que só os ricos podiam desfrutar, e eles então faziam esses jardins e iam visitar. Jesus ora com seus discípulos no jardim do Getsemane, mas o jardim do Getsemane não é um único jardim. O Getsemane era uma região que tinha vários jardins, provavelmente vários jardins de vários homens ricos que passavam a tarde. Jesus fica num desses jardins. Não é difícil imaginar que esse jardim que Jesus ficou era de um homem rico chamado José de Arimateia. O mesmo homem rico que enterrou Jesus, que deu para ele um túmulo e que preparou o corpo de Jesus em um jardim. Provavelmente o seu jardim pessoal, porque ele era um homem rico. Então não é difícil pensar que a oração também foi feita ali no Getsemane, era no jardim de José de Arimateia. Esse homem que tinha posses e provavelmente possuía também um jardim onde ele pôde preparar o corpo de Jesus e até emprestar ali para eles usarem para oração. Isso está narrado lá em João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 38 a 41, Jesus no Getsemane. Outra coisa que era muito comum nos jardins era a realeza ter jardins, né? Os reis mandavam construir jardins, e não só os judeus gostavam de jardim, mas os babilônios gostavam muito de jardim, né? Eles são conhecidos pelos seus jardins, os romanos também gostavam, a cultura persa também tinha jardins muito lindos, e eles às vezes podiam ser tão grandes, esses jardins, que eles serviam para espaço de caça. Alguns reis mantinham jardins tão grandes que eles soltavam animais lá dentro, e eles depois saíam para caçar. Ou eles caçavam de cima das muralhas do jardim, ou às vezes eles iam dentro, no meio do jardim, para caçar os animais. Então veja que eram jardins bem extensos, bem grandes, onde eles podiam fazer essas atividades, e aí podiam manter esses jardins e ter um tempo de lazer, de tranquilidade, de descanso. Os reis também gostavam de manter os seus jardins. A gente vê um rei babilônico que mantém um jardim, o rei Assuero, o rei Xerxes, que é narrado lá em Esther, no capítulo 7, versículo 8 de Esther, fala que Assuero estava nos jardins do Palácio Real, passeando, e ele sai dos jardins e vai para a sala do trono. Herodes também mandou construir um belo jardim desse tipo em Jericó. Então era muito comum que os reis fizessem os seus jardins. Então, se você pensar em lazer para os judeus, é muito mais fácil você pensar em jardins do que em brincadeiras, em jogos,
e outro tipo de coisa. Eles utilizavam, então, de lazer, principalmente o passeio calmo numa tarde em um jardim. Outra coisa que a gente pode falar sobre lazer e diversão é sobre literatura e pintura, expressão artística de pintura, né? A literatura judaica é basicamente religiosa. Então, praticamente tudo ou quase tudo que os judeus escreveram é o que nós temos registrado na Bíblia. A literatura deles era muito voltada. Nós estamos falando de um povo teocrático, né? Eles vivem uma vida toda baseada na religião e na adoração a Deus. Então, a vida política, a vida civil, toda ela é voltada para Deus. Então, a alimentação, tudo isso é influenciado pela vida religiosa. Então, é natural que quando eles produzem literatura, eles produzem também para a vida religiosa. Mas a gente vê alguns textos bíblicos que citam outros livros que não estão presentes na Bíblia e que podem ser, sim, literaturas produzidas pelos judeus que não se referem diretamente à religião. Um deles é citado lá em Números, capítulo 21, versículo 14, que é o Livro das Guerras. Há um trecho lá citado do Livro das Guerras. Esse livro, então, deve ter sido escrito pelos judeus e fazia parte da cultura judaica, mas ele não está presente no cânon bíblico. Outro livro que também é citado, lá em Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13, Josué 10, 12 e 13, é o Livro dos Justos. O Livro dos Justos, então, também é citado lá um trecho dele em Josué 10, e fala sobre... e é uma literatura, então, também produzida pelos judeus, e nós não sabemos exatamente o que é esse Livro dos Justos, mas que ele existia. As literaturas eram todas particulares, eram coleções pessoais, livros, pergaminhos, sejam eles como eles estivessem dispostos. Provavelmente pessoas mais ricas, né, e ligadas à realeza, é que tinham acesso à literatura dessa forma, até porque o povo comum muitas vezes nem sequer sabia ler. Mas as pessoas então mais ricas tinham essa literatura, só que ela era pessoal. Isso de ter bibliotecas, de emprestar livros para as pessoas, é uma cultura que veio com os gregos, isso só em 300 antes de Cristo. Então, demorou muito para chegar lá essa coisa de emprestar livros, bibliotecas públicas. As pinturas também eram muito raras, pelo mesmo motivo que eles não faziam muitos brinquedos com formas humanas ou formas de coisas da natureza, as pinturas também se tornavam raras. Embora os judeus fossem muito bons em ornamentações externas e internas, eles não se valiam de coisas de imitação de objetos e coisas do cotidiano. Eram ornamentações abstratas, geométricas, arabescos, enfim, outros tipos de pintura que não refletiam a vida cotidiana. Então, olha lá o que está escrito em Deuteronômio 5:8, que fazia com que eles evitassem tudo isso. Deuteronômio 5:8 fala sobre os mandamentos, né? E um deles diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eles não faziam nada que tinha imagens, pinturas, que refletiam coisas da natureza, animais, plantas, enfim, porque eles não queriam desobedecer esse mandamento que Deus tinha dado a respeito das imagens. Então as pinturas eram bem raras. Quando eu falo de pinturas de cenários, de até mesmo registros históricos, comum, mas é adiante na cultura. Os judeus não faziam isso. Eles manifestavam, então, a sua criatividade artística, lazer, e a sua expressão artística de lazer na arquitetura e no desenho e nas construções. Então, muito bons nisso, né? E a gente vê isso lá na construção do templo. Deus dota algumas pessoas de habilidades muito especiais na questão da arquitetura, das joias. Eles eram muito bons em lapidação de joias, decoração interna e externa. Isso era uma característica muito forte dos judeus. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 31, versículos 2 a 6. Êxodo 31, 2 a 6, diz assim: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá.
E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para trabalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Eis que lhe porei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, filho de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então veja que ali aparece, a gente vê esses homens habilitados, a Oliabe e Bezalel, que tinham habilidade com joias, com madeira, para esculpir as madeiras e fazer coisas bonitas mesmo, de arquitetura, de construção e de decoração. E era assim que eles expressavam, então, a sua criatividade artística. Temos aqui uma pergunta da Simone. A Simone perguntou assim: Pastor, será que já existiam histórias infantis para as crianças, com dragões e princesas? Muito legal, Simone, você perguntar isso. A cultura judaica é uma cultura muito oral. Quando a gente falar mais para frente ali sobre teatro, por exemplo, que era algo muito comum na cultura greco-romana, a gente vai ver que os judeus não compartilharam desse gosto cultural. Eles não gostavam muito dos teatros porque a cultura deles era super oral. Então era muito comum que os pais contassem para os filhos ou que as famílias grandes se juntassem e os mais velhos sentassem para contar histórias. Deuteronômio 8 fala que, ou melhor, Deuteronômio 6 fala que os pais deveriam sentar com seus filhos e falar da palavra em todos os momentos. E eles levavam isso muito a sério. Então, contar histórias era uma coisa que fazia parte da cultura. Quando tinha uma festa, existia um tempo de contar histórias. Em um jantar, era uma boa oportunidade de contar histórias. Em uma noite estrelada, em volta da fogueira, aqueles beduínos, homens que viviam no deserto, sentavam com suas famílias e contavam histórias. Provavelmente não eram histórias de dragões e princesas, né? Essas histórias de contos de fada como a gente tem hoje, mas eles contavam as histórias do próprio povo, histórias antigas, a história de Moisés, a história do povo saindo do Egito, a história de Sansão, a história de José, a história de Adão e Eva, de Noé. Eles contavam essas histórias. Eles passavam a cultura do povo para os filhos através das histórias. Então a história faz muito parte, né? Contar histórias faz muito parte da cultura judaica. Na verdade, ela faz muito parte da cultura oriental. Até hoje, os árabes gostam muito de contar histórias também, são bons nisso. Então, um bom jeito de acessar essas pessoas é contando histórias, e transformar a Bíblia em histórias. E elas são, de fato, histórias. Histórias de como, por exemplo, histórias, por exemplo, como de Jacó lutando com um anjo. É fantasia suficiente, né? Mas muito real para instigar a imaginação de uma criança. Apesar de não ser uma coisa fantasiosa, né? Ela expressava uma realidade fantástica, mas ela é real, era um acontecimento real. Então as crianças tinham bastante estímulos. Imagine eles, então, ouvindo a história de Noé, vendo os animais chegando e um grande barco que foi construído e uma chuva que não parou e que cobriu de água a terra toda. As histórias bíblicas são fantásticas, né? E então elas eram contadas assim de maneira muito, elas eram muito presentes na cultura judaica e eles contavam histórias para as crianças. Muito legal, obrigado pela sua pergunta, Simone. Se alguém quiser mais mandar pergunta, pode ir mandando aí. Se eu souber, eu respondo, senão a gente fica aí com ela pendente, depois passa e na próxima aula responde de novo, tá bom? Mas vai ser um privilégio poder responder. Outra parte que podia ser, então, servir de lazer, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de música, e a música era muito presente na cultura judaica. Eu não sei tocar muitos instrumentos, eu só sei tocar teclado, e ainda assim mais ou menos, né, o piano, e às vezes arrisco no violão, mas para mim não deu certo, eu não consigo fazer pestana direito, meu dedo não é firme o suficiente, sei lá o que aconteceu, mas a minha constituição anatômica não deu certo para eu tocar violão. Eu até arrisco às vezes, mas jamais tocaria assim em público para um compromisso mesmo, porque eu não dou conta, né? Mas eu vejo que tem muita gente que tem essas habilidades aí, os meninos do louvor, esses dias vi aí que a Kelita fez uma aula para as crianças muito legal, ela tem uma habilidade linda de cantar e tocar para as crianças, eu acho isso maravilhoso. Vejo lá Vitor, João Paulo, Silvinho, né, que tocam violão, enfim, não consigo, não foi para mim. O pastor Thiago toca flauta lindamente, né, toca oboé,
talentoso mesmo. Mas a música não é uma coisa que a gente gosta, às vezes, mesmo quem não toca gosta muito de ouvir a música, de cantar, de passar o dia ouvindo música, vai limpar a casa, bota uma música para tocar, vai trabalhar, tem gente que vai estudar, trabalhar, põe um fone de ouvido ali com música, tem gente que é estimulado pela música. Os judeus eram muito movidos pela música também, seja para guerrear, seja para festejar, seja para lamentar, eles faziam isso com música. Sempre era muito cercado de música. Toda a vida religiosa era regada à música, e não é à toa que a gente tem um livro da Bíblia, o livro dos Salmos, que é um saltério, é um livro de músicas, é um inário, vamos dizer assim, é o inário do templo judeu. As músicas estão todas registradas ali, poesia, né, e música registradas ali. Os músicos tinham um status social muito grande, tanto quanto os ferreiros, que eram pessoas bem colocadas na sociedade, ou até mesmo os fazendeiros, pessoas que possuíam muito gado, tinham um certo status, e os músicos não estavam abaixo. Hoje talvez a gente não tenha olhe os músicos com esse mesmo prestígio, a não sei que sejam músicos assim, vamos dizer, da elite, né? Aqueles músicos muito bons, muito famosos, eles têm algum prestígio, mas o músico, de forma geral, não tem esse mesmo aspecto. Mas na cultura judaica tinha, sim, um grande prestígio o músico. Gênesis 4, 20 e 21 vai falar que Jubal foi o primeiro dos músicos, o pai dos tocadores de harpa foi Jubal. Gênesis 4, 20 e 21 fala ali, talvez, então, o primeiro músico, o primeiro que explorou a música lá no começo dos tempos. A gente está falando do primeiro livro da Bíblia, o quarto capítulo da Bíblia, já fala de alguém que tocava música, Jubal. Os instrumentos utilizados pelos hebreus e judeus, né, eram diversos, e às vezes é meio difícil identificar eles por causa dos nomes hebraicos, mas muitos deles foram conseguidos ser reconhecidos ao longo do tempo, por escavações, registros históricos, e a gente tem alguns deles aqui listados. O primeiro deles é o halil. Halil é um instrumento que é uma flauta de madeira ou de osso furadinha, né, formava uma flautinha, e essa flauta, então, tem o nome de halil, que é a mesma palavra para o verbo furar em hebraico, justamente porque era um caninho ali de madeira, de madeira isso, ou osso furado, e então recebia esse nome. Ela tinha um som leve, mas ela servia muito para expressar tristeza e sofrimento no meio do povo. Jeremias 48, versículo 36, abre lá comigo, Jeremias 48, 36. Diz assim, ó. Por isso, o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Quireles, porquanto já se perdeu a abundância que a juntou. Essa flauta era muito utilizada em funerais. Quando a gente vê Jesus falando dessa passagem lá, que nós lemos antes lá em Mateus 7, que as crianças estão imitando nas ruas, tocamos flautas, tocamos trombetas, ninguém chorou, ninguém se lamentou, é justamente essa flauta que era utilizada em funerais. As crianças brincavam de tocar essa flauta e como se elas estivessem celebrando ali um funeral e as pessoas tinham que chorar por isso. Essa é a brincadeira deles, porque a música era presente nos funerais e essa flauta era comumente tocada para expressar a tristeza em um funeral. Outro instrumento, só por curiosidade, né, esse halil ali está narrado em 1 Reis 1:40 e Isaías 5:12 tem a presença desse instrumento lá citado nos versículos, tá bom? 1 Reis 1:40 e Isaías 5:12. Outro era a Razora. Razora, narrado em Números 10:5, é uma trombeta de metal. Muitas vezes na Bíblia ela aparece como feita de prata, mas muito comum que ela fosse encontrada também em bronze. Foram várias, inclusive, encontradas em escavações, essas rasoras de bronze. Então era uma trombeta, uma trombetinha de metal, utilizada em guerra, utilizada para chamar os soldados para a guerra, para anunciar ataques, era muito comum. Outro era Quinor, narrado lá em 1 Crônicas 15:16, e também em 2 Crônicas 5:12, 1 Crônicas 15:16, e 2 Crônicas 5:12. Era um instrumento de cordas. O quinor era um instrumento de cordas em forma de harpa, muito parecido com a harpa. E as cordas eram feitas de tripa de ovelha esticada. Essas cordas, então, esse instrumento era utilizado principalmente no templo e em festas religiosas. Outro era o Menanaim, que era um instrumento de percussão, como pratos de metal, parecendo simples, né? São pratos de metal. Eles eram pendurados em
em hastes, 2 hastes de madeira, como se ficassem um espelho, e eles eram girados, e conforme eles giravam, então eles emitiam um som e eram utilizados como instrumento musical, esse menanaim. Mesiltraim era outro, era um símbolo. Os símbolos são aqueles pratos utilizados em fanfarras, aqueles pratos que pegam na mão, né? São chamados de símbolos, feitos de cobre, citados lá em 1 Crônicas 15 e 19. Então, 1 Crônicas 15 tem vários instrumentos ali para você ver. E era muito utilizado no templo, esses símbolos, de vários tamanhos também, e materiais. Outro era o nebel. O nebel lembrava uma harpa, mas ele era uma harpa como se fosse quadrada, né? Ele era uma peça quadrada de madeira, com uma caixa embaixo, e cordas amarradas no meio, nesse quadrado oco, vazio de madeira, né? Onde passavam as cordas. Então, uma guitarra quadrada, pensa em um violãozão quadrado, né? Ao invés de ter o braço no meio, tinha uma haste em volta e só passavam as cordas nesse espaço vazio no meio ali. O nebel era muito utilizado também no tempo e para músicas comuns, de versão e na vida comum. O Salmo 71, 22 cita o nebel. Ele podia ter até 10 cordas. O instrumento podia ter 10 cordas e tinha uma forma de garrafa. Essa palavra nebel era também utilizada para falar de uma garrafa feita de pele de animal, e essa forma abaulada da garrafa lembrava a forma do nebel. Outro instrumento era o querem, era um instrumento de sopro feito de chifre de animal, e talvez esse seja o que mais você ouviu falar. Lembra lá das muralhas de Jericó? Provavelmente foi um querem ou um chofar que foi tocado. Esse querem era esse instrumento feito de chifre de animal, mas quando o animal utilizado era um chifre de carneiro, era chamado de chofar. Então ele geralmente tinha essa forma encaracolada, vamos dizer assim, né? Esse chifre encaracolado que saía, e ele produzia um som muito forte. Algo que lembra muito o que a gente conhece por berrante aqui no Brasil. O berrante também, feito de chifre de animal, ele produz um som bem forte, bem intenso, né? Mas mas você tem que ter um bom pulmão aí para usar um berrante, né? Tem que ter a embocadura certa para utilizar esse berrante. O querem e o chofar, então, eram instrumentos mais comuns e muito utilizados em adoração. O Salmo 98, 6 e o Salmo 150, no versículo 3, cita o uso de chofar na adoração. O último instrumento que eu tenho aqui narrado para vocês é o tof. O tof era como se fosse um tambor, né? As variações de tambor eram chamadas de tof. A gente vê esse instrumento de percussão lá em Isaías, capítulo 5, versículo 12. Eles podiam ter vários tamanhos, ser tocados com as mãos, ou tocados com baquetas, né, com hastes de madeira, e aí podia ser tão grande, às vezes, que tocado por até 2 pessoas ao mesmo tempo, esse instrumento chamado tof. A música judaica, hebraica, ela não tem uma preocupação melódica. A gente faz as variações nas músicas pela melodia, mas os judeus não, a percepção deles artística, musical, tem a ver com o ritmo, com a percussão, com o ritmo. Então eles caprichavam muito na percussão. Eles tinham melodias prontas, conhecidas, melodias populares, e que não eram muito numerosas. Então era muito fácil que todo mundo soubesse cantar alguma música, se ele soubesse do que se tratava, por exemplo, a letra. Era muito fácil aplicar, por exemplo, uma melodia conhecida a um salmo, e aí caprichava na percussão como uma forma de variar o estilo da música, como uma forma de dar a ela um ritmo diferente, uma alegria. Era através da elaboração do ritmo, e por isso eles tinham muito mais instrumentos de percussão do que instrumentos de melodia. Algumas melodias populares de canções do povo eram utilizadas para cantar salmos também, e uma forma de canto muito comum era a antifonia. A antifonia era um grupo de pessoas que cantavam e outro grupo de pessoas que respondiam, né? Muito parecido com o canto responsivo, mas a antifonia era um grupo de pessoas que cantavam e outros que respondiam. As antifonias eram muito caracterizadas pelos homens cantando e as mulheres e as crianças respondendo améns e aleluias no final. Né? 1 Samuel, versículo 18, 6, cantavam uns para os outros. 1 Samuel 18, fala que eles cantavam uns para os outros. Isso justamente porque eles faziam esse canto responsivo da antifonia. Né? O livro dos Salmos, um livro majoritariamente escrito por Davi, mas vários outros também autores aparecem ali, se tornou o inário do templo, o inário do povo, e expressava essa música que existia no povo para diversas coisas. Uma música muito alegre, uma música sempre muito animada, muito ritmada,
e que infelizmente perde essa alegria no tempo do exílio, mas era muito bem expressado. E já que o ritmo era mais importante que a melodia, ele automaticamente trazia o aspecto da dança, e a dança também tinha um aspecto importante na expressão cultural, artística e do lazer do povo judeu. Eles expressavam, então, a sua alegria também dançando. A gente tem alguns episódios aí onde isso acontece, lá em Gênesis 31, 27, por exemplo, Êxodo 15, 21, e 2 Samuel 6, 14 e 15. Gênesis 31, 27 expressa uma festa que foi feita, que Labão falou, não, Jacó não vai se despedir do nosso meio com Raquel e Lia sem antes a gente fazer uma festa com danças e tudo. Êxodo 15, 21 expressa Miriam dançando com o povo, conduzindo a dança do povo, em celebração ali por terem saído da terra do Egito e atravessado o Mar Vermelho. E 2 Samuel, versículo 6, capítulos 14 e 15, Davi dança também, em alegria, em comemoração. E você pode depois verificar aí essas referências e ver esses episódios, né? Por isso tudo porque a música era muito ritmada e estava muito ligada à dança também, né? A dança não era um aspecto litúrgico, ela não estava presente nos cultos, nas adorações formais, mas era um aspecto da vida dos judeus. Então, gente, dançar não é pecado, né? Dançar não é errado, desde que você faça isso com decência, desde que você faça isso de maneira a adorar o Senhor de verdade, né? Não é só porque você moveu o seu corpo que você necessariamente está adorando o Senhor, e nem porque você falou que está adorando o Senhor, que você de fato está adorando. Isso tem muito a ver com a disposição do coração e com a forma como o Senhor quer mesmo que seja adorado. Então a gente pode fazer isso com respeito, com decência, né? Mas até aqui na Bíblia não aparece nunca atrelado ao momento do culto em si, mas em momentos da vida do povo, onde eles festejavam e dançavam com grande alegria, na presença do Senhor, para o Senhor, porque tudo que eles faziam, eles entendiam que era para o Senhor, e nós também devemos entender assim. As trombetas eram utilizadas, então, para despertar as pessoas, para acordar. Não ia conviver bem nesse tempo, não gosto de nada trombeta para me acordar, me assusta, né? Mas eram também usadas para chamar para a guerra, então, quando eu via guerra e tocavam as trombetas, as pessoas sabiam que os homens estavam sendo convocados, para anunciar também o ano do jubileu, também para anunciar a vitória do povo e também para anunciar a coroação de um rei. A música estava presente então em vários movimentos da vida do povo. A música era utilizada para levantar o moral, para criar um êxtase para as profecias serem pronunciadas, e às vezes simplesmente por prazer. A música era utilizada pelo entretenimento, pelo prazer e pelo lazer que ela podia gerar. A gente vê um salmo triste aí, que eu falei sobre os salmos que eram mais tristes na época do exílio. O Salmo 137 é um salmo dessa época. Você pode ver aí um andamento mais triste na poesia. As músicas serviam também, elas estavam também atreladas à disposição de humor. Em Mateus 9, 23, vamos abrir lá, Mateus 9, 23, a gente já está quase acabando. Mateus capítulo 9, versículo 23. Jesus, ele está chegando na casa onde uma menina tinha sido dada como morta, filha de Jairo. E olha só o que diz lá o versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Então ele chega lá e as pessoas estão tocando flauta. Sim, o funeral judeu tinha música, mas música triste. Lembra que eu falei? A flauta era utilizada para expressar tristeza, comoção e sofrimento. Então eles estavam ali tocando flauta. Jesus falou, pode parar a música triste. A menina não está morta, ela só está dormindo. E eles riam porque acharam que ele caçoava, né? Que ele falava uma loucura. Mateus 9, 23, então narra que também as músicas variavam de acordo com o humor. Elas serviam para narrar o humor da vida do povo. O filho pródigo também recebe música. Quando ele retorna para casa, o pai dele faz uma grande festa, lá em Lucas 15, e recebe ele com música. Na Páscoa era muito comum fossem cantados os salmos entre o Salmo 115 e o Salmo 118, eram cantados pelos discípulos, pelos seguidores de Jesus, pelo povo judeu. Eles celebravam a Páscoa cantando o Salmo 115, 116, 17 e 18. Tiago, capítulo 5, versículo 13, fala que nós devemos cantar também e adorar, porque isso faz bem para o coração. Apocalipse, lá no Apocalipse 5, 9, 10 e no 14, 2 e 3, falam de música também. Música na eternidade, música sendo tocada, instrumentos sendo executados também no dia final no céu do Senhor.
Alguns acreditam que Filipenses 2, capítulo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, e Efésios 1, 3 a 14, são cânticos. Cânticos ali no meio daquelas cartas narradas. Para a gente terminar, dois aspectos que ainda faltam falar sobre o lazer. A prática de esportes e a prática do teatro. Teatro a gente vai falar bem pouquinho, porque os teatros eram muito comuns ali, a gente está falando agora só de um contexto de Novo Testamento mesmo. Os esportes e o teatro aparecem com muito mais força entre o povo judeu por causa da cultura greco-romana, né? Então, é mais no período do Novo Testamento. O teatro era uma construção típica das cidades romanas, né? E influenciadas pela cultura romana, e eles eram utilizados para receptar reuniões importantes, como acontece lá em Atos 19, 29, que levam ali Paulo para o teatro, e para a execução de peças teatrais. Pouquíssimos judeus participavam, justamente porque a cultura deles estava muito mais voltada para a tradição oral, como nós falamos, para contar histórias, e aí o autor da história e o narrador se misturavam, e ele vinha ali narrando e ensinando aquela história. Então o teatro deles era uma maneira muito mais informal do que, de fato, ir para um cenário, um teatro formal e apresentar uma peça. Isso não era muito uma expressão cultural deles, tinha muito mais a ver com os gregos e com os romanos. Os teatros eram, né, construções muito bem feitas, em semicírculo, com um palco no centro e os assentos em volta, e isso em níveis diferentes, e os níveis diferentes também tinham a ver com as relações financeiras. Então, quem podia pagar mais sentava em lugares melhores, e todos esses lugares eram acessados por baixo, eram corredores subterrâneos que acessavam as arquibancadas e os assentos, que não eram, então, marcados até aquele momento. Até dado momento, até ali metade mais ou menos do período do Império Romano, que os assentos começaram a ser marcados e as pessoas podiam comprar os seus assentos marcados. Outra motivo para que os judeus não tivessem se associado muito ao teatro romano era porque eles acabaram transformando os teatros em festas religiosas, em celebrações religiosas, de narração da sua vida religiosa, e aí os judeus não tiveram muito parte com isso e não entenderam como uma expressão cultural própria, que eles pudessem se apropriar. Agora, a prática de esportes, não. A prática de esportes ela já foi algo bem comum, bem espalhado, e os judeus, na verdade, eles sofreram essa prática de esportes, principalmente os cristãos, porque eles se tornaram parte do show de horror que os romanos apreciavam tanto. A existência do Coliseu está lá até hoje, né? Danificado e inutilizado, vamos dizer assim, né? Hoje como ruína, como monumento histórico, mas ele foi um palco de grande entretenimento para o povo romano, e tem tudo a ver com o contexto do Novo Testamento para o povo também de Deus, para os seguidores de Cristo, né? Com espectadores mesmo, só no período greco-romano, mas até então a prática de esportes era algo mais para a saúde, para o corpo, e os romanos é que acreditavam que isso era muito importante para a saúde do corpo, era tão importante quanto a educação, por exemplo, que eles valorizavam muito também. A gente vê narrado lá em Jeremias 12:5, a existência de corridas entre o povo de Israel, mas a prática de esportes dessa forma não era muito comum de competições. Os gregos faziam vários jogos. Nós conhecemos os Jogos Olímpicos, que eram mais famosos, existem até hoje, mas existiam os Jogos Istmicos, os Jogos Nemeanos, os Jogos Pítios, e o mais importante eram os Jogos Olímpicos, que aconteciam de 4 em 4 anos. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes, porque eles eram jogos dedicados a Zeus, o principal deus do panteão grego, e também havia oferendas no início dos jogos a Zeus e também aos heróis que iam participar desses jogos, né? Existiam corridas curtas, corridas longas, pentatlo, corrida de carros, boxe, corrida com armadura, competição entre arautos e competição entre corneteiros. Então existiam competições musicais e competições esportivas. O treino era muito rígido, e a gente tem vários textos bíblicos, eu vou citar aqui uma série deles agora, a gente não vai abrir eles, né? Que expressam, então, o uso dessas figuras do esporte dentro da cultura romana para falar metaforicamente de coisas importantes do reino. A gente vê isso em 1 Coríntios 9, versículo 25, 2 Timóteo 2,5, a gente vê isso em Romanos 15:30, Filipenses 1:27, Filipenses 3:14, 2 Timóteo 4:7,
Hebreus 12:1 e Judas, versículo 3. Vou repetir para quem estiver anotando, tá bom? 1 Coríntios 9:25 e 2 Timóteo 2:5 falam sobre correr a corrida que é proposta, fala sobre essa relação do esporte, né? Romanos 15:30, Filipenses 1:27, Filipenses 3:14, 2 Timóteo 4:7, Hebreus 12:1 e Judas, versículo 3. Os jogos, então, para espectadores eram principalmente jogos feitos nessas arenas, como o Coliseu, e eram criminosos que eram colocados para lutar contra animais selvagens. Ursos, leões, hienas, elefantes combatiam corpo a corpo ali com esses criminosos. Era uma forma de punir os criminosos, de divertir o povo e até distraí-los, de maneira muito cruel, sim, mas o povo vibrava e enchia. O simples encher o Coliseu, procurar um lugar, já era uma aventura, uma adrenalina à parte, e as pessoas se envolviam profundamente nisso. Paulo diz que em Éfeso ele também teve que enfrentar uma fera selvagem, mas provavelmente ele fez isso como uma metáfora, isso está em 1 Coríntios 15:32, provavelmente uma metáfora fazendo correlação com o que acontecia nas arenas. Os competidores eram colocados primeiro com armaduras, esses criminosos, para lutar com as feras, e para que o interesse se mantivesse ao longo dos jogos, durante todos os jogos. Depois do meio-dia, eles eram colocados nus para lutar contra essas feras. E aí ficavam muito mais vulneráveis, e as cenas deviam ser terríveis, e muito sangue, coisas horríveis mesmo, né? Algo muito comum, se você nunca assistiu, assista um clássico do cinema chamado Gladiador, ali você vai ver muito claramente esses jogos acontecendo, e eram esses jogos para os espectadores esses espectadores com esses lutadores chamados gladiadores. Os gladiadores eram escravos que eram treinados para lutar nas arenas um contra os outros, e ali se surgiam campeões e tal, mas eles eram escravos, viviam uma vida de escravo, presos, eles não tinham liberdade, e eram obrigados a lutar. E eles acabavam entrando nisso, porque se eles não lutassem, eles iam morrer ali na arena de maneira cruel e rápida. Então eles aprendiam a lutar, se esforçavam, treinavam, e isso começou com uma época onde os senhores morriam, e para que seus escravos morressem juntos, eles eram levados à arena para lutar. E aí isso começou a criar uma cultura, e o próprio Estado romano, então, abraçou como uma forma oficial de diversão a luta de gladiadores. A luta mais cruel que existia, o tipo mais cruel de luta que existia entre gladiadores, era quando eles faziam os 85 contra 85. 85 gladiadores de um lado, 85 gladiadores de outro. E eles deviam se matar, até que o último restasse. Quem restasse recebia uma coroa como glória da sua vitória, mas ainda assim, quando a arena fechava, ele permanecia um escravo preso. As corridas de carro feitas em estádios também eram muito comuns, eram dadas 7 voltas com os carros, que davam em torno de 9 quilômetros, e era um jogo de apostas muito lucrativo, e os romanos então também gostavam muito disso, e esse era a vida de lazer deles. Então veja que o lazer nunca deixou de existir, seja no tempo bíblico, seja no tempo de hoje. A Bíblia fala, né, que o exercício é pouco proveitoso, mas a gente deve buscar a espiritualidade. Quer dizer que a gente não deve cuidar do corpo, a gente não deve ouvir boa música, que nós não devemos buscar, sim, tempos de diversão e de descanso, que às vezes a gente negligencia em prol de uma vida muito conturbada atrás do trabalho, como quem quer trabalhar e ganhar dinheiro cada vez mais, e às vezes até usar trabalho de fuga de situações do dia a dia. Mas a gente deve lembrar também que a nossa vida não deve ser baseada em diversão. Não seja um desesperado por lazer e diversão, mas aplique-se naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é importante. E que não importa se às vezes não é divertido. Tem coisas que você precisa buscar porque elas são importantes, e não porque elas são divertidas. Não se engane. Principalmente se você às vezes é mais jovem, mas até hoje todos nós somos influenciados pela nossa cultura. Às vezes a gente não quer ir numa programação porque ela não vai ser divertida. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, estudar porque não vai ser divertido, não vai fazer uma leitura porque não é tão divertido, e a gente fica buscando os atalhos para poder fazer as coisas que são divertidas. Mas às vezes a gente precisa fazer coisas que são importantes. Exigem esforço, exigem concentração. E elas não precisam ser divertidas para ser feitas, elas precisam ser importantes. Foque naquilo que é importante, use o lazer de maneira moderada e também de maneira a honrar o Senhor. Não deixe que o lazer se torne uma forma de escárnio. Cuidado com as músicas que você ouve, com os filmes que você assiste, com as séries que você vê.
com os locais que você frequenta, como você usa o seu dinheiro para viagem, se você não faz isso de maneira a desperdiçar os recursos quando você vai buscar o lazer ou uma diversão. Cuidado para não criar os seus filhos voltados demais para aquilo que é divertido, não para aquilo que é importante. Use bem os seus dias, use bem o seu tempo e busque diversão e o lazer na presença de Deus, porque isso também honra o nome dele. Deus abençoe seu dia, um excelente dia dos pais. Eu quero orar com você mais uma vez antes da gente se despedir. Obrigado pela sua atenção e não se esqueça que hoje às 19 horas nós temos a escola, o nosso culto de adoração sendo transmitido ao vivo lá da igreja. Eu quero dizer para você também que se você tem os seus filhos, a escola bíblica até 12 anos já foi aberta para as crianças no formato EAD. Então você pode me procurar aí pelo WhatsApp, ou mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, se você não tem contato de ninguém da igreja. Quero lembrar também que você pode fazer isso conversando com a Elisete, que é responsável pela Escola Bíblica Infantil, e você pode ir lá fazer o seu cadastro no site do Tarumã EAD, e o seu filho pode acessar as aulas de escola bíblica, todos os domingos são liberados ali, e ele pode acessar a aula que vai vir nova a cada semana, para ele participar da escola bíblica infantil a qualquer momento da semana. Ele não precisa assistir exatamente no domingo, mas ele pode assistir no domingo, pode assistir de novo na segunda, na terça, enfim. Sei de crianças aí que estão gostando tanto, né? Que estão assistindo várias vezes. Isso é muito bom, pode assistir sim. A Lucilene está aqui falando que os gladiadores, ainda que poucos tenham se aposentado, eram as celebridades da época. Após as lutas, usavam um instrumento para raspar o óleo e suor dos corpos. E esse resíduo era disputado. Olha só, hein, Lucilene. Eu recomendo mesmo que você assista um filme do Gladiador, bem interessante, para ver o aspecto cultural, né? Essa coisa do polegar para cima, polegar para baixo era verdade. Se o povo dissesse sim, ele vive, se dissesse não, eles morriam, mas eles eram verdadeiros heróis mesmo, né? O nome deles ficava na boca do povo, daqueles grandes campeões, cada um escolhia o seu gladiador para apostar e para torcer ali na arena. Vamos orar? Agradecendo a Deus, então, por essa aula, pedindo que Ele abençoe o nosso dia. Deus, muito obrigado por esse dia tão gostoso, por essa manhã, pelo tempo de aprendizado, pela Tua palavra. Nos ensina, assim, a desfrutar de tempos de lazer e de descanso, porque o Senhor nos dá isso, diz que nós devemos descansar, mas que a gente não faça isso de maneira negligente, priorizando só o conforto e o lazer e deixando de lado aquilo que é importante. Que em prol do lazer a gente não negocie os princípios bíblicos e nem a verdade da Tua palavra, assistindo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, jogando qualquer coisa, indo a qualquer lugar, mas que a gente faça isso com temor do Senhor e a gente possa encontrar diversões sadias para nós, para nossa família, que a gente encontre momentos especiais em família para se divertir, que a gente encontre momentos de lazer tranquilo, na presença de Deus sempre. Abençoe Deus nas nossas vidas nesse dia, nos traz de volta mais à noite para a adoração, ainda que à distância, que nós possamos dedicar todo o nosso dia de culto ao Senhor e mais à noite, como igreja, nós possamos nos reunir à distância, mas com o coração unido pelo Teu Espírito, para a adoração ao Senhor. Fique conosco, abençoe cada um que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe o seu dia e até uma outra oportunidade.